Fala galera, beleza? Vocês estão bom, né? E aí, foram no cinema? Assistiram Tron Ares? Espero que sim. Parece que muita gente não, né? Aqui no site Central Online, vamos ver as últimas notícias, últimas mesmo, né? É, a matéria aqui está falando sobre, né, basicamente, né, a decepção que foi o Tron Ares. Tinha tudo para ser uma franquia, aliás, tinha tudo para continuar a franquia, né, da série Tron, né, que onde todos sabem, né, que é uma franquia já do mundo da ficção científica, né, muito aclamada por muita gente. É uma área da ficção mais cult, né, para uma galera mais rebuscada que gosta de uma ficção mais clássica, né, com bastante conteúdo sci-fi. E parece que essa versão não foi o que o pessoal esperava. Infelizmente, né, o Jared Leto ele tem uma mãozinha muito ruim, né, para criar, para entrar em alguns projetos, né. Geralmente os projetos dele ultimamente, ou quase sempre, né. ah, Muita gente fala de Morbius, cara. Eu acho que Morbius é um filme até legal. Tem algumas coisinhas ali que podia consertar, que ficaria interessante, acho que chegaria no ponto, né, que todo mundo iria gostar. Mas é um filme que dá para assistir, um filme legal. Mas infelizmente o Tron não teve essa, essa sorte também, né, junto com ele. Vamos aqui para a matéria. A decepção da grade. Tron Ares fracassa nas bilheterias e questiona o futuro da ficção clássica. O aguardado retorno da franquia Tron aos cinemas, com o lançamento de Tron Ares no outono, não conseguiu acender a bilheteria. Estrelado por Jared Leto e dirigido por Joaquin Ronin, o filme encerra seu ciclo inicial com uma arrecadação global desanimadora. Aí é foda, né? Mal ultrapassando a marca dos 135 milhões de dólares. No caso, né, após um mês de exibição, com um orçamento de produção estimado entre 180 e 220 milhões, o filme se configura como um fracasso financeiro, ou um flop, né, para a Disney, e levanta sérias dúvidas sobre a viabilidade de reviver propriedades de ficção científica clássicas de alto custo. 180 a 220 milhões é porque houve o marketing, né? Então oscila mais ou menos isso aí. Cara, se você olhar por base, né, não é muito dinheiro assim, com base nos filmes que são lançados hoje em dia. Mas é muito dinheiro sim, né? Você tem que pelo menos se pagar. O problema é que muitas vezes desses filmes que os caras fazem é que às vezes ele, ao invés de pesquisar depois que o roteiro está pronto, né, o cara tem uma ideia, tem um roteiro na mão, de procurar quem realmente gosta dessas franquias, né, dos clubes, né, dos grupos, né, que gostam desse tipo de ficção, e fazer uma pesquisa a fundo ali, cara. É pesquisa de 2, 3, 4, 5, 6 meses, um ano, para saber o que essa galera gosta desse universo, né? E o que elas gostariam de ver. Quando você fizer esse levantamento com o roteiro que você já tem, com o que as pessoas querem, você entrelaça isso, você consegue ter um resultado legal. Mas quando você só levanta uma ideia com base no que você já viu e quer trazer isso para a tela, de uma forma, ainda mais uma ficção desse nível, né? Que não tem, aliás, que é um grupo bastante reduzido, né, de fãs, porque Tron ele é uma franquia muito famosa, mas não é todo mundo que gosta desse tipo de pegada, né? Continuando aqui, o filme estreou em 10 de outubro e até liderou o primeiro fim de semana de bilheteria doméstica com 33 milhões de dólares,
mas teve uma queda acentuada nas semanas seguintes. O desempenho ficou muito aquém da expectativa, especialmente se comparado ao antecessor, Tron: O Legado, de 2010, que abriu 44 milhões, sem ajuste de inflação no caso, né? E terminou com um total de 400 milhões, ou seja, foi muito bom, né? Comparação, né, com esse atual, né? Erro de cálculo da Disney. O insucesso de Ares é um estudo de caso sobre os desafios da nostalgia da produção de blockbuster na era pós-pandemia. A Disney apostou que a combinação da estética visual cult da franquia e a relevância do tema inteligência artificial, com Leto no papel central, seria suficiente para atrair tanto a base de fãs quanto o novo público. É uma ideia legal, mas se vocês repararem, os filmes pós-pandemia, quase nenhum teve sucesso. Pode contar no dedo um filme que bateu o bilhão, né? Mal os filmes estão se pagando. Por que será? Sabe, porque estão apostando nas cartas erradas, ou estão colocando coisas nos filmes que não devia, né? Misturando coisas. Exemplo, Tom é um filme que é um universo na área computacional, né? Na área de computadores, é no mundo virtual, e você trazer esse mundo virtual para o mundo normal, isso fica muito estranho, entendeu? Você conta uma história de Tron no mundo da linguagem de computador, é aceitável, ou seja, todo absurdo que acontece ali é aceitável, mas se você traz esses absurdos para a nossa realidade, aí a coisa começa a degringar. E muita coisa que aconteceu nesse filme é exatamente algumas coisas que o pessoal ficou meio decepcionado foi com isso, né? Entre outras coisas. E você tem que ter um roteiro, tem que ter um porquê das coisas que estão acontecendo, tem que ter um motivo muito forte, né, para você fisgar o seu público. Tem que ter uma história que realmente pegue o público, né? Por mais que seja o Jared seja um cara, um ator muito bom, né? Mas se você não tiver uma história legal que prende o espectador dentro da história, você ter um visual legal e um tema legal não é o suficiente, né? No entanto, a recepção foi mista, embora o filme tenha sido elogiado por alguns por seu design de produção e o visual aprimorado dos icônicos trajes de luz neon. Muitos críticos e fãs dividiram sobre a execução da história, tá vendo? A decepção de focar em um novo programa de IA, Ares, que é enviado para o mundo real, diluiu a conexão com os personagens originais e com a sensação de escapismo para o universo digital que definiu os filmes anteriores, tá vendo? O filme ele se passa no mundo digital, né, na linguagem de computador. Você trazer personagens da linguagem de computador para esse mundo de uma maneira porca, sem explicar direito como isso é feito, só porque você quer, cara, não fica legal. O Tron, desde o primeiro, é sempre mostrado, né? A pessoa é digitalizada e levada para o mundo da linguagem de computador. E lá você participa, né, de várias coisas, entre jogos, né, para você sobreviver. E depois, né, é história. Mas isso acontece, tem um porquê disso acontecer. E todas as coisas absurdas que acontecem ali, acontecem naquele mundo, né, naquele universo ali. E tem um porquê. Agora você trazer personagens, né, desse mundo para o mundo real, você quebra aquela imersão, né, aquela imersão que você tinha. Às vezes o problema não é igual no caso, muita gente culpou o Leto de ser pé frio, né, em tudo que ele faz. Mas cara, se você não tiver um roteiro legal,
Não adianta, cara, você pode pegar o ator que você quiser, não vai dar certo, né? Continuando, o fator Leto e o orçamento inflacionado. Orçamento inflacionado eu acho que não, cara, porque um filme do nível de Tron, que leva muito efeito especial, não é inflacionado, né? Tem que ficar mais crível possível, né? Então gasta dinheiro para fazer esse tipo de coisa. O alto orçamento, que incluiu os custos massivos de marketing, tornou a meta de lucro quase impossível. Com orçamento de produção próximo a 200 milhões, o filme precisaria arrecadar mais de 400 milhões no mundo todo, apenas para empatar, ou seja, para não ter prejuízo, né? Além disso, a controvérsia em torno do protagonista Jared Leto e o fato que a franquia Tron possui um nicho de fãs leais, mas não o apelo de massa de propriedade como Marvel e Star Wars, podem ter contribuído para o resultado. Eu acredito que não. Não é porque o, essa franquia tem uma quantidade diminuta, né, de pessoas, que ele não seria sucesso. Haja visto filmes, né, como Matrix, por exemplo. Ninguém sabia o que era Matrix ou o que era Matrix. O filme foi lançado e foi um sucesso. É um sucesso até hoje. Tirando esse último, né, que é um lixo, né? Os outros Matrix, antes do 4, cara, é absoluto cinema. É perfeito, muito bem feito. E foi um sucesso, né, inquestionável. E ninguém sabia o que era Matrix. Ou seja, quando é bem feito, quando é lançado, o boca a boca, e hoje com a internet ainda mais fácil ainda, as pessoas que assistem e gostou, vai estar passando por outras pessoas e vai estar impulsionando cada vez mais pessoas a assistir. Não é por causa do Jared Leto em si, ou tu não tem uma franquia de fãs, aliás, uma massa de fãs, né, inferior a Marvel e Star Wars. Isso aí não é por causa disso, né, é por causa da história mesmo e direção, né? Às vezes a história é ruim, mas você tem um diretor bom, ele faz aquela história ficar legal. Dá trabalho, dá, mas ele consegue. O público mainstream pode ter visto o filme como algo excessivamente nichado ou dependente de um conhecimento prévio da mitologia. Isso também não acredito. As consequências para a ficção científica. O fracasso de Tron Ares envia um sinal de alerta para Hollywood. Em um momento em que estúdios estão buscando desesperadamente novas franquias fora do gênero super-heróis, o desempenho de Ares pode levar a uma retratação nos investimentos de sci-fi original ou reavivamentos de conceituais ambiciosos, né? A Disney agora enfrenta difícil decisão sobre o futuro da propriedade. Embora o diretor e os produtores já tivessem planos para spin-offs e uma sequência, é altamente improvável que o estúdio se arrisque em outro filme de orçamento tão elevado no curto prazo. O legado de Tron pode ser condenado a permanecer como um clássico cult visual revolucionário, mas financeiramente arriscado. A grade falhou em se reconectar com o público global na escala que a Disney esperava. A grade, entendeu? Então, cara, mas isso aqui é o problema do. É o famoso problema da direção, da história, né? Tem que ter uma história legal, tem que ter um diretor legal. Atores bons, quem faz na tela é o próprio diretor. Tem muitos atores que não são tão bons, mas o diretor faz eles parecerem incríveis na tela. Basta o diretor ser bom. E no caso, aqui não é o caso. Esse aqui não é o caso. Jared Leto é um ator bom. Ele é bastante intenso nos papéis que ele faz. Mas se você não tem uma história legal, você não tem uma história que
faça você conectar com os personagens. Porque a primeira coisa que você tem que ter um personagem legal, onde as pessoas querem ser aquele personagem. O problema desses filmes de hoje em dia é isso. Os caras fazem filmes por fazer. Eles não fazem um filme para você se conectar com o personagem. Por exemplo, você assiste um filme igual ao Superman, você quer ser o Superman, entendeu? Você assiste um filme igual ao Wolverine, você quer ser o Wolverine. Não é porque é super-herói, não. Exemplo, um 007. Você assiste um filme igual ao 007, você quer ser o James Bond. E os caras esqueceram disso aí. Eles fazem roteiro por fazer e muitas vezes faz com que o herói principal ele seja simplesmente mais um cara qualquer. Ele tira a importância do herói, entendeu? Ele tem que ser algo fora da curva, ele tem que ser desigual, ele tem que ser impressionante. E o vilão, ele não tem que ser mais poderoso que o herói. Às vezes o vilão ele tem que ser muito mais fraco que o herói, mas mas a quantidade de equipamentos que ele tem, de tecnologia e recursos que ele tem, faz com que ele cause muito problemas para muita gente, e o herói tem que ter bastante poder para poder resolver esses problemas. E esses caras geralmente eles esquecem disso. Mas é isso aí. Infelizmente, Tron não foi para frente, mas tem tudo para é uma franquia que tem futuro, sim, entendeu? Basta ter história legal, um personagem legal e ter uma direção legal. O dia que eles entenderem isso, no mundo de Tron, né, nesse universo de Tron, porque Tron já tem uma história, tem o personagem principal, tem o filho dele, né, que já foi deixado bem nítido nos filmes anteriores, né, o filho do personagem principal, que eu não vou falar aqui para não dar spoiler. Então tem como a história continuar de uma forma crível, uma forma sólida. Só falta ter um porquê disso acontecer. É isso aí, galera. Valeu que vocês ficou com a gente daqui. E daqui a pouco a gente volta. Tamo junto. Falou. Se inscreve e deixa o seu like. Até mais.